Na noite anterior ao meu casamento, ouvi meu pai dizer à minha noiva: será nosso segredo. Meu nome é Maxwell. Eu tinha 31 anos, trabalhava como supervisor de construção em Kansas City, Missouri, e havia passado a maior parte do ano planejando que deveria ser o melhor dia da minha vida. Eu me casaria com Vanessa, a mulher com quem namorei por 3 anos. Ela era linda, inteligente e ambiciosa. Todos a amavam. Meu pai em especial. Eu tinha voltado ao local naquela quinta-feira à noite porque esqueci o carregador do meu celular na sala do coordenador do evento. O jantar de ensaio havia terminado 1 hora antes. Imaginei que todos já tivessem ido embora. O estacionamento estava quase vazio, apenas alguns carros espalhados sob as luzes fracas. Reconheci a caminhonete do meu pai e o sedã da Vanessa. Entrei pela entrada lateral, a que dava para o corredor atrás do salão principal. Foi então que os ouvi, vozes baixas vindas de um dos quartos privativos que havíamos alugado para a festa de casamento. A porta estava entreaberta o suficiente. Será o nosso segredo, disse meu pai. Eu congelei. Vanessa riu. Não era o seu riso habitual. Algo mais suave, mais íntimo. Você é horrível, disse ela. E se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir. Confie em mim. Fiquei ali parada pelo que pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que pensei que pudessem ouvir. Eu queria empurrar a porta. Queria gritar, mas algo me impediu. Um instinto me disse para esperar, para ouvir, para ter certeza. Me sinto péssima, disse Vanessa. O Maxwell tem sido tão bom comigo. Ele não precisa saber, respondeu meu pai. O que ele não sabe não vai machucá-lo. Afastei-me lentamente, em silêncio, até chegar à saída. Entrei no carro e fiquei ali sentado no escuro, olhando para o nada. Minhas mãos tremiam. Minha mente estava a mil. Eu repeti as palavras sem parar: nosso segredo. Ele não precisa saber. Não dormi naquela noite. Sentei-me à mesa da cozinha com uma garrafa de uísque que não abri e o celular na mão. Pensei em cancelar o casamento. Pensei em confrontar os dois ali mesmo, mas não fiz nenhuma das duas coisas. Fiquei ali sentado, pensando em tudo que me levará àquele momento. E eu percebi uma coisa. Não foi de repente. Havia sinais, pequenas coisas que eu havia ignorado porque confiava em ambos. Porque eu queria acreditar no melhor das pessoas. Decidi que esperaria. Deixaria que pensassem que eu não sabia de nada. E amanhã, no altar, eu garantiria que todos soubessem a verdade. Meu pai e eu sempre fomos próximos. Ele criou a mim e a minha irmã mais nova sozinhos depois que minha mãe morreu, quando eu tinha 12 anos. O câncer a levou em 8 meses. Ele tinha 2 empregos para nos sustentar e nos alimentar. Ele me ensinou a consertar motores, a construir uma casa, a apertar mãos como um homem. Eu o respeitava mais do que a qualquer pessoa. Quando o apresentei a Vanessa, ele a amou imediatamente. Disse que ela o lembrava da minha mãe, linda, forte, sabia o que queria. Disse que eu tinha sorte. Eu acreditei nele. Vanessa e eu nos conhecemos no churrasco de uma amiga. Ela trabalhava com imóveis, ganhava bem e dirigia um carro melhor que o meu. Ela disse que gostava que eu trabalhasse com as mãos, que eu não era como os caras de terno que ela costumava conhecer. Fomos morar juntos depois de 1 ano e ficamos noivos 6 meses depois. Meu pai vinha jantar lá em casa todos os domingos. Ele e Vanessa se davam muito bem. Ótimos demais, eu pensava às vezes, mas reprimi esse sentimento. Era só a minha insegurança falando. Ela era simpática. Ele era solitário. Fazia sentido que eles se aproximassem. Mas, olhando para trás, eu vi agora. O jeito como ela sempre se sentava ao lado dele nos jantares de família. O jeito como ela mandava mais mensagens para ele do que para mim em alguns dias. O jeito como ele sempre tinha uma desculpa para passar no nosso apartamento quando eu estava no trabalho. 3 meses antes do casamento, Vanessa começou a agir de forma diferente, distante. Ela disse que estava estressada com o trabalho, com o planejamento do casamento.
Eu acreditei nela. Tentei ajudar mais, assumi mais o planejamento, deixei que ela desabafasse quando precisava. Meu pai se ofereceu para pagar parte do casamento. Eu disse que ele não precisava, mas ele insistiu. Disse que era seu dever como pai do noivo. Ele assinou um cheque de $10.000. Chorei quando ele me entregou. Disse que eu não o merecia. 2 semanas antes do casamento, cheguei em casa mais cedo de um canteiro de obras. Vanessa estava ao telefone no nosso quarto. Ouvi-a dizer: "Não aguento mais fazer isso." Então ela me viu e desligou rapidamente. Disse que era uma madrinha surtando por causa do vestido dela. Não questionei. O jantar de ensaio foi perfeito. Meu pai fez um brinde. Disse que eu era o melhor filho que um homem poderia desejar. Disse que Vanessa me faria o homem mais feliz do mundo. Todos aplaudiram. Eu o abracei e disse que o amava. E então, horas depois, eu o ouvi naquele quarto com minha noiva, conversando sobre segredos. Passei o resto da noite vasculhando meu celular, mensagens antigas, registros de chamadas, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Não encontrei nada. Eles eram espertos. Se isso estivesse acontecendo, eles teriam encoberto os rastros. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Eu sabia o que aquilo significava. Pensei em cancelar o casamento, ligar para todo mundo, contar a verdade, mas eu já tinha pago a maior parte: o local, o buffet, a banda. Os $10.000 do meu pai tinham sido para o bar e as flores. Se eu cancelasse agora, perderia tudo, e eles se safariam. Eles inventariam alguma história, me fariam parecer a instável, a que não aguentava a pressão. Não, eu precisava de provas. Precisava que todos vissem o que tinham feito. Esperei até de manhã, vesti meu smoking e dirigi até o local. Meu padrinho, Colin, me encontrou na suíte do noivo. Ele perguntou se eu estava nervosa. Eu disse que não. Ele riu. Disse que eu era o noivo mais calmo que ele já tinha visto. Vanessa estava na suíte nupcial do outro lado do prédio. Eu não fui vê-la. A tradição dizia que eu não deveria ir. Que conveniente. Meu pai chegou 1 hora antes da cerimônia. Deu um tapinha no meu ombro e perguntou como eu estava me sentindo. Olhei nos olhos dele e disse que me sentia ótima. Ele sorriu e disse que estava orgulhoso de mim. Eu queria dar um soco nele. Queria gritar, mas apenas assenti e disse: "Obrigada." Os convidados começaram a chegar, 200 pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas que eu conhecia desde sempre. Pessoas que achavam que estavam ali para celebrar o amor. Fiquei em pé no altar com o celebrante e meus padrinhos. A música começou. As madrinhas caminharam pelo corredor. Então Vanessa apareceu na entrada, com meu pai caminhando ao lado dela. Ele estava entregando-a. Eu o havia pedido há 2 meses. Ele chorou quando eu perguntei. Disse que seria uma honra. Eles caminharam juntos pelo corredor. Vanessa sorriu para mim. Meu pai sorriu para mim. Eu sorri de volta. Quando chegaram ao altar, meu pai beijou Vanessa na bochecha e a entregou para mim. Nossas mãos se tocaram. As dela estavam frias. O celebrante começou a falar. Eu mal ouvi. Meu coração batia forte. Minhas mãos suavam. Olhei para a multidão. Todos nos observavam, esperando pelos votos. O celebrante se virou para mim e perguntou se eu tinha algo a dizer antes de começarmos. Assenti e tirei um pedaço de papel dobrado do bolso do paletó. Eu o havia escrito naquela manhã. Olhei para Vanessa, depois para meu pai sentado na primeira fila e comecei a ler. Primeiro, quero agradecer a todos por terem vindo, eu disse. Minha voz era firme e clara. Significa muito ver tantas pessoas aqui nos apoiando. Vanessa sorriu. Ela não fazia ideia. Também quero agradecer ao meu pai, continuei, por tudo, por me criar, por me ensinar o que significa ser um homem, por estar lá quando precisei dele. Meu pai assentiu. Ele parecia orgulhoso. E quero agradecer a Vanessa, eu disse,
por 3 anos de memórias, por me ensinar como o amor deve ser. Ela estendeu a mão para mim. Eu a puxei. Mas eu não posso me casar com você hoje, eu disse. A sala ficou em silêncio. O rosto de Vanessa ficou branco. Meu pai endireitou-se na cadeira. Ontem à noite, voltei ao local para pegar uma coisa que esqueci, eu disse. E ouvi uma conversa entre você, Vanessa, e você, pai. Meu pai se levantou. Maxwell, o que você está? Sente-se, eu disse. Minha voz estava mais alta agora, mais firme. Ele se sentou. Ouvi você dizer a ela, será o nosso segredo, eu disse. Ouvi você dizer, o que ele não sabe não vai machucá-lo, ponto. Vanessa começou a chorar. Maxwell, não é o que você pensa. Então o que é? Perguntei. Porque parecia bem claro para mim. Ela não respondeu. Ficou parada ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o buquê tremendo nas mãos. Olhei para o meu pai. Você pagou parte deste casamento. Você a acompanhou até o altar. Você me olhou nos olhos esta manhã e disse que estava orgulhoso de mim, e o tempo todo você estava mentindo. Filho, por favor, disse meu pai. Vamos conversar sobre isso em particular. Não, eu disse. Vamos conversar sobre isso aqui mesmo, na frente de todo mundo. Os convidados estavam olhando. Alguns pareciam chocados. Outros, confusos. Minha irmã chorava na terceira fileira. Não sei há quanto tempo isso está acontecendo, eu disse. Não sei se foi físico. Não sei se foi emocional, mas sei que foi alguma coisa. E sei que vocês dois acharam que conseguiriam esconder isso de mim. Vanessa soluçava agora. Maxwell, me desculpe. Me desculpe mesmo. Me desculpe pelo que? Perguntei. Me desculpe por ter sido pega, ou por ter feito isso? Ela não respondeu. Olhei para o meu pai. Você me ensinou a ser honesta, a ser leal, a tratar as pessoas com respeito. E aí você fez isso. Ele se levantou novamente. Maxwell, você está cometendo um erro. Você está se envergonhando. Não, eu disse. Você me envergonhou. Você me humilhou. Você me traiu. Virei-me para a multidão. Peço desculpas por desperdiçar o tempo de vocês. Não haverá casamento hoje, mas há comida e open bar, então, por favor, fiquem e aproveitem. Já está pago. Caminhei pelo corredor. Meus padrinhos me seguiram. Colin colocou a mão no meu ombro enquanto saíamos. Não disse uma palavra. Apenas caminhou comigo. Atrás de mim, ouvi o caos, Vanessa chorando, meu pai gritando, convidados murmurando, o celebrante tentando acalmar a todos. Entrei no carro e dirigi. Eu não sabia para onde estava indo. Simplesmente dirigi. Meu telefone começou a tocar. Desliguei. Não queria ouvir as desculpas deles. Não queria ouvir os pedidos de desculpas deles. Eu só queria ficar sozinha. Fiz check em um hotel nos arredores da cidade, paguei em dinheiro por 3 noites, sentei na cama e fiquei olhando para a parede. Meu smoking parecia uma fantasia. Tirei-o e joguei-o num canto. Meu telefone tinha 57 chamadas perdidas quando liguei novamente, 20 da Vanessa, 15 do meu pai, o resto da família e amigos. Ignorei todas. Recebi uma mensagem de voz da minha irmã, Lauren. Ela disse que acreditava em mim. Disse que sentia muito. Disse que me amava. Guardei a mensagem. Na manhã seguinte, voltei para o apartamento que dividia com Vanessa. Ela estava lá. Parecia que não tinha dormido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Maxwell, por favor, disse ela. Deixe eu explicar. Explicar o quê? Perguntei. Que você estava dormindo com o meu pai. Não estava, disse ela. Juro que não foi assim. Então, como foi? Ela hesitou, olhou para as mãos. Ele estava me ajudando a planejar algo para você, para o casamento. Era para ser uma surpresa.
Eu ri. Ri mesmo. Uma surpresa. Essa é a sua história. É a verdade, disse ela. Estávamos planejando uma montagem em vídeo da sua vida, da infância até agora. Ele estava me ajudando a reunir fotos e vídeos. Era sobre isso que estávamos falando. Então por que ele disse que seria segredo? Perguntei. Por que você disse que se sentia péssima? Por que me senti culpada por esconder isso de você? Disse ela. Você odeia surpresas. Achei que ficaria chateada se descobrisse que eu estava agindo pelas suas costas. Quase soava crível. Quase. Mostre-me, eu disse. O quê? Mostre-me o vídeo. Mostre-me as fotos. Mostre-me a prova de que era isso que você estava fazendo. Ela não conseguiu. Disse que estava no laptop dela, que ainda não tinha terminado, que precisava de mais tempo. Eu disse a ela para sair. Ela se recusou. Disse que o apartamento também era dela. Tecnicamente, ela estava certa. O nome dela estava no contrato de aluguel, mas eu não me importava. Tudo bem, eu disse. Vou embora. Arrumei uma mala e voltei para o motel. Eu precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer a seguir. Liguei para um advogado, um cara com quem trabalhei em alguns projetos de construção. Ele disse que eu provavelmente poderia entrar com uma ação por sofrimento emocional, mas também disse que seria difícil provar. Era minha palavra contra a deles. E as mensagens de texto? Perguntei. Registros telefônicos? Se você conseguir, talvez, disse ele. Mas se eles fossem cuidadosos, talvez não houvesse nada lá. Desliguei. Eu me sentia presa. Eu os havia exposto na frente de todos, mas não tinha provas. Apenas uma conversa que ouvi, apenas meu instinto me dizendo que algo estava errado. 2 dias depois, fui à casa do meu pai. Ele atendeu a porta, parecendo cansado, mais velho do que eu me lembrava. Precisamos conversar, eu disse. Ele me deixou entrar. Sentamos na sala dele, a mesma sala onde costumávamos assistir futebol, onde ele me ensinou a jogar pôquer, onde me contou sobre minha mãe depois que ela morreu. Me conta a verdade, eu disse. O que você e a Vanessa estavam fazendo? Ele me olhou por um longo tempo. Então disse, eu estava ajudando ela a te deixar. Eu não me mexi, não falei nada, apenas o encarei. Ela veio até mim há 2 meses, disse ele. Disse que estava reconsiderando o casamento, que não tinha certeza se ainda te amava. Ela me perguntou o que deveria fazer. E você disse o que a ela? Perguntei. Eu disse a ela para ser honesta com você. Para cancelar o casamento se fosse isso que ela queria. Mas ela estava com medo. Com medo de te machucar. Com medo do que as pessoas iriam pensar. Então você a ajudou, eu disse. Eu tentei ajudar vocês dois, ele disse. Pensei que se eu conseguisse conversar com ela, descobrir o que realmente estava acontecendo, talvez eu pudesse consertar, talvez eu pudesse salvar o relacionamento de vocês. Encontrando-a em segredo, eu disse. Dizendo a ela para esconder as coisas de mim. Eu estava tentando te proteger, ele disse. Não, eu disse. Você estava tentando brincar de Deus. Você estava tentando controlar a situação, e você piorou tudo. Ele não discutiu, apenas ficou sentado ali, com a cabeça entre as mãos. Houve alguma agressão física entre vocês dois? Perguntei. Não, respondeu ele. Nunca. Juro pela sepultura da sua mãe. Eu queria acreditar nele. Parte de mim acreditava, mas eu não sabia se ainda podia confiar em qualquer coisa que ele dissesse. Ela saiu da cidade, disse ele. Ontem. Disse que não podia ficar aqui depois do que aconteceu. Voltou para a casa dos pais em Omaha. Ótimo, eu disse. Eu não queria vê-la de novo. E você? Perguntei. O que vai fazer? Não sei, disse ele. Eu errei, Maxwell. Eu sei disso. Eu estava tentando ajudar e piorei tudo. Me desculpe. Desculpas não resolvem isso, eu disse.
Eu sei, ele disse. Levantei-me. Não sei se consigo te perdoar. Não sei se quero. Eu entendo, ele disse. Fui até a porta, parei e me virei. Você me ensinou que a família vem em primeiro lugar, que a lealdade importa, que nunca traímos as pessoas que amamos, então você fez exatamente isso. Eu não estava tentando te trair, ele disse. Eu estava tentando te salvar de se machucar. Bem, você falhou, eu disse, porque estou mais magoada agora do que jamais estaria se ela tivesse me contado a verdade. Saí, entrei no carro e voltei para o motel. Fiquei ali sentada por horas, pensando em tudo que ele disse, tentando decidir se eu acreditava nele. Eu queria acreditar que ele só estava tentando ajudar, que não havia nada mais do que isso. Mas o jeito como Vanessa riu naquela noite, o jeito como ela disse que ele era péssimo, parecia mais do que apenas planejar uma estratégia de fuga. Liguei para minha irmã e contei tudo o que meu pai disse. Ela ouviu sem interromper. Você acredita nele? Perguntou quando terminei. Não sei, respondi. Sim, disse ela. Acho que ele estava tentando ajudar, mas também acho que agiu da maneira errada. Ele deveria ter contado a você o que a Vanessa disse. Ele deveria ter deixado você lidar com isso. Ela estava certa. Mesmo que suas intenções fossem boas, ele traiu minha confiança. Ele tomou decisões sobre a minha vida sem me envolver, e isso foi imperdoável. O que você vai fazer? Perguntou o Lauren. Não sei, respondi. Mas não vou voltar para nenhum dos dois. 3 semanas depois do casamento que nunca aconteceu, recebi uma ligação do Colin. Ele disse que a Vanessa tinha postado algo nas redes sociais, uma longa explicação sobre o que aconteceu, sobre como ela e meu pai eram inocentes, sobre como eu tinha exagerado e estragado tudo. Eu não li, mas aparentemente muita gente leu, e acreditaram nela. Recebi mensagens de parentes que mal conhecia, velhos amigos, pessoas me dizendo que eu devia um pedido de desculpas a ela, que fui cruel por humilhá-la, que deveria ter lidado com isso em particular. Eu não respondi a nenhuma delas, mas Lauren respondeu. Ela postou sua própria mensagem, explicando que havia conversado comigo e com nosso pai, que sabia de toda a história, que Vanessa estava planejando me deixar e que meu pai a estava ajudando em segredo, que eu tinha todo o direito de cancelar o casamento daquele jeito. A maré virou. As pessoas começaram a ficar do meu lado, a questionar a versão de Vanessa dos acontecimentos. Ela apagou a publicação em um dia. Meu pai me ligou depois disso. Disse que as pessoas estavam fazendo perguntas a ele. Disse que estava sendo julgado na igreja, na loja de ferragens, em todos os lugares que ia. Eu disse a verdade a eles, disse ele. Que eu estava tentando te ajudar. Mas eles não acreditam em mim. Acham que eu estava tendo um caso com a sua noiva. É isso que acontece, eu disse. É o que acontece quando você mente, quando você se esgueira. As pessoas presumem o pior. Ele não discutiu, apenas pediu desculpas novamente e desligou. Eu não me sentia bem com aquilo. Não me sentia justificado. Só me sentia cansado. Cansado de toda aquela situação, cansado de me defender, cansado de me explicar. Eu queria que tudo acabasse. E finalmente, estava começando a acabar. 6 semanas depois de tudo desmoronar, mudei-me para Denver. Consegui um emprego numa construtora que estava a tentar recrutar-me há um ano. Melhor salário, melhores horas de trabalho, um novo começo. Soube pela Lauren que a Vanessa tinha ficado noiva de novo, com um rapaz que conheceu em Omaha. Iam casar-se na primavera. Não me importei. Não senti ciúmes nem raiva. Simplesmente não senti nada. Meu pai e eu conversávamos uma vez por mês. Conversas curtas, superficiais. Ele perguntou como estava o trabalho. Eu disse que estava tudo bem. Ele me contou sobre o jardim, sobre o tempo, sobre nada que importasse. Lauren disse que ele parecia mais velho, que parecia solitário, que perguntava por mim o tempo todo, mas eu não estava pronta para perdoá-lo. Talvez nunca estivesse. Saí com algumas pessoas. Nada sério. Eu ainda não estava pronta para isso.
talvez não estivesse tão cedo. Mas eu estava bem. Tinha um bom emprego, um apartamento decente, amigos que me apoiavam. Era o suficiente. Certa noite, passei de carro por um local de casamento a caminho de casa do trabalho. Vi os noivos do lado de fora, tirando fotos. A noiva estava rindo. O noivo parecia feliz. Muito feliz. Pensei em como meu casamento deveria ter sido, no que poderia ter sido se Vanessa tivesse sido honesta, se meu pai tivesse ficado de fora. Mas então pensei no que acabou se tornando, o caos, a exposição, a verdade vindo à tona da pior maneira possível. E percebi uma coisa. Me livrei de uma bala. Se eu tivesse me casado com ela, se nunca tivesse descoberto, teria passado anos me perguntando, duvidando, sentindo que algo estava errado. Pelo menos agora eu sabia, e estava livre. O noivado de Vanessa durou 4 meses antes que seu novo noivo descobrisse que ela estava trocando mensagens com o ex pelas costas. Ele rompeu o noivado publicamente, e ela voltou para Kansas City, onde ninguém queria nada com ela. Ela perdeu a maioria dos seus clientes do mercado imobiliário depois que a notícia do ocorrido se espalhou. A última notícia que tive foi que ela estava trabalhando no varejo e morando com uma colega de quarto. Meu pai se tornou um pária na comunidade da igreja. As pessoas pararam de convidá-lo para as reuniões. Ele tentou se explicar, mas o estrago já estava feito. Vendeu a casa e se mudou para 2 cidades, onde ninguém sabia seu nome. Lauren o visita às vezes. Diz que ele parece quebrado. Diz que se arrepende de tudo. Eu acredito nela. Mas ainda não fui vê-lo. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de ter cancelado o casamento da maneira como fiz, se gostaria de ter lidado com a situação de forma diferente. A resposta é não. Eles mereciam ser expostos. Mereciam sentir o peso de suas escolhas diante de todos que importavam. Aprendi algo naquele dia no altar, que a confiança, uma vez quebrada, nunca pode ser totalmente reparada, que algumas traições são profundas demais para serem perdoadas, e que, às vezes, ir embora é a única maneira de se salvar.